Por que a Bíblia católica e a Bíblia protestante são diferentes? A Bíblia católica, aqui é uma perguntona. Vamos dedicar um tempinho para isso, Ana? Vai. Explica para nós, padre. Então, amigos, se todo mundo sabe, vamos gravar uma palavra, um palavrão, uma palavrinha. Deuterocanônico. Deutero é aquele que vieram depois. Deutero. Vamos lá. No ano 400, mais ou menos, a Igreja Católica com seus papas, concílios, né? Concílio, não sei qual, um desses concílios, são tantos, né? Inclusive agora nós estamos a Igreja está celebrando um grande concílio, Nicea, me parece, né? 1700 anos, tá? E pronto, grande. Depois vamos olhar melhor, porque estão acontecendo celebrações. E vamos lá. Ao redor do ano 400, Santo Agostinho até participou dessas preparações dos vários concílios regionais que culminaram num grande concílio universal, né, de toda a Igreja, na qual a Igreja bateu o martelo sobre os livros, os 27 livros do Novo Testamento, que os protestantes usam. Na verdade, Lutero tentou arrancar um pedaço também tentou arrancar uma carta. Ele odiava, detestava a carta de Santiago. Desculpa a reação. Ele a chamava a carta de palha, só porque detonava com uma frasezinha toda a mirabolante construção da cabeça dele, né? Então, vamos lá. No Novo Testamento não tem diferença entre a Bíblia católica e protestante. O que é que a Igreja fez? Os evangelhos foram escritos logo após, eu li logo após da morte de Jesus. O primeiro, Jesus falou para Maria Valtorta, atenção, vocês vão descobrir agora algo que pouquíssimos estudiosos sabem. O primeiro a escrever foi Mateus, sim, e escreveu 15 anos depois da morte de Jesus. 15 mais 33, morte de Jesus, no ano 48. Tá bom, povo? Logo depois, Marcos, na ordem como está na Bíblia. Logo, porque, tá vendo? A Bíblia não foi escrita a acaso. Logo depois, Marcos. E logo depois, Lucas. Vamos pensar que até o ano 50, 60, os evangelhos foram escritos. E depois veio, no ano tipo mais ou menos 90, o último evangelho. Mas depois nós tivemos vários evangelhos. Depois começaram a escrever o Ato dos Apóstolos, vários Atos dos Apóstolos, várias cartas. Começou a escrever Paulo, sobretudo, Pedro, mas tinha muita gente escrevendo, Barnabé, sei lá, outros, né? Os amigos de Paulo, e Apocalipse, várias Apocalipse. Então a igreja falou assim, povo de Deus, vamos fazer uma reunião, vamos rezar o Espírito Santo, e falaram assim, Evangelhos 4, pimpa, e os outros? Nós não garantimos. São apócrifos, né? Sim, tem alguns elementos bons, mas tem coisas que nós não aprovamos, ou sobretudo não garantimos, porque a igreja garantidora da verdade não é a Bíblia que garante a verdade, é a igreja que nos garantiu a verdade, falando assim, olha,
eu garanto, por aquilo que eu sei que lembro, estes 4, sim. O Atos, somente Lucas. Apocalipse, somente aquela de São João. As cartas, somente estas de São Paulo, São Pedro, São João, Judas e Tiago, que é aquela que o Lutero mauzinho queria tirar. 5 autores, total 27. Canônico, bateu o martelo. E nesta martelada, no ano 400, a igreja fez um outro movimento. Incluiu 5 livros e 3 pedaços de livros, 8, que os hebreus já cultuavam, os hebreus já amavam. Mas como depois de Cristo, no ano 70, o povo hebreu foi diasporizado, na diáspora foi dispersado, né? Não tinha mais uma organização central, estavam sem terra. A terra dos hebreus foi feita no século passado, o Estado. Mas tinha cidades, sobretudo Alexandria, que era a capital do Egito, no mar, se tornou uma cidade grande, mais importante que Roma em algum tempo, e que Atenas. Alexandria teve os hebreus, a maioria dos hebreus foram lá. Os hebreus são bons em dinheiro, né, povo? Aí construíram lá, os hebreus e todos, se tornou uma cidade tão rica que se construiu uma das principais bibliotecas do mundo, em absoluto, uma das melhores conhecidas, onde floresceu também um grupo de hebreus muito grande em Alexandria, que já piedosos, que já amavam estes 5 livros, por exemplo, Tobias, né? Por exemplo, algumas partes de Esther, livros que há séculos, até antes de Cristo, os hebreus amavam, mas que não tinha entrado no cânon. A igreja, como tem autoridade, atenção, autoridade não é de um rebelde, não é da cabeça, como escreve a carta de São Pedro, porque ninguém pode interpretar a escritura. Pronto. Então, a igreja com a autoridade definiu, juntamente com os 27 livros do Novo Testamento, estes 8 livros, e falou assim, e nós aceitamos o velho também com esses 8 livros piedosos e bonitos. Pimpa, né? Quem é você para ir contra uma decisão que a igreja tomou na sua pré-história, né? Os protestantes não dizem sempre assim, que querem voltar à pureza do início. Então volta à pureza desta decisão da igreja do ano 400. Por quê? Quem é você, Lutero? Chegando 1100 anos depois, para destruir aquilo que a igreja nascente, a igreja, vamos dizer assim, a pré-histórica, a igreja, não é pré-histórica, é primitiva, é que se fala, a igreja inicial. Vocês dizem tanto que querem voltar à pureza da igreja inicial. A Bíblia, como tem os católicos, é a Bíblia da pureza dos inícios. Pimpa, né? Então nós, e sobretudo o grande princípio, nós estamos com a igreja. Ela que nos orienta na caminhada. Ponto.